Vamos colocar na nossa conversa o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, que é o Dr. Paulo de Tarso. Doutor Paulo, obrigada pelo convite, obrigada por aceitar o nosso convite, desculpe, aqui na Globo News. Otávio Guedes participa da conversa também. Eu queria que o senhor nos dissesse o que o Ministério Público pretende fazer diante dessa decisão do Tribunal de Justiça de Minas. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Otávio. Olha, o Ministério Público vai simplesmente cumprir o seu papel. Já o fez lá na primeira instância, que foi processar criminalmente as duas pessoas que se entendiam responsáveis por essa coisa que a gente é abominável, né, vamos dizer assim, e que é considerada abominável pela lei. A lei é taxativa. Eu ouvia vocês falando a respeito do distinguish. O distinguish nada mais é do que uma relativização daquela presunção que é absoluta na lei de que uma criança menor de 14 anos, uma pessoa menor de 14 anos, não tem autodeterminação para decidir sobre sua vida nesse sentido. E é por isso que a lei a protege. Nesse sentido, nós cumprimos o nosso papel constitucional na primeira instância, que foi oferecer a denúncia, iniciar um processo, obter uma sentença condenatória, e da mesma forma agora nós vamos tomar as providências necessárias para rever essa decisão também aí proferida em segunda instância. Doutor Paulo, prazer em falar com o senhor. Eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco o que é esse distinguish. Ele abriu uma fresta, uma porta, né, para uma lei que é absoluta. Mas quais são as considerações e por que não se aplica nesse caso? Pois é, Otávio, como é uma presunção absoluta, vamos dizer, de vulnerabilidade, tem que ser uma coisa muito contundente para que você relativize essa presunção aí que existe na lei. E o que indica isso? Suponhamos que fossem dois menores, duas crianças, uma menina de 12 anos com um menino de 13, 14, ambos não teriam muito conhecimento da gravidade daquilo que estariam fazendo, né? É mais nesse sentido. A lei impõe a interpretação que se deu à lei para fazer o distinguish, vamos repetindo, que é uma relativização da presunção absoluta de falta de autodeterminação de quem é submetido a uma conduta dessa natureza. Então, para você obter isso, você tem que ter peculiaridades. Uma delas é uma diferença de idade muito menor do que essa de 23 anos, porque não é possível que um cidadão de 35 anos não tenha a percepção de que ele está lidando com uma pessoa totalmente vulnerável, totalmente suscetível ao ambiente, a tudo aquilo que foi proposto, como é o caso. É muito fácil, todos nós somos, aqui estamos falando adultos e aqueles que estão nos assistindo também, grande parte, sabem que da vulnerabilidade de uma criança, como uma criança é suscetível a qualquer fator do meio, a qualquer interferência que fuja do comum para que você conquiste a confiança daquela criança, ainda que momentaneamente. E nós não podemos, a relativização, ela não pode atingir o nível que no nosso conceito atingiu neste caso. Por isso, o Ministério Público vai cumprir seu papel constitucional e vai tomar as providências cabíveis para o caso. Nossa, fica muito claro quando o senhor explica esse conceito, né? Uma coisa seria um menino de 14 anos e a menina de 12. Aí se poderia, eventualmente, fazer essa relativização. A gente está falando de um senhor de 35 anos, né? É impressionante os desembargadores partirem da interpretação de que uma pessoa de 35 anos não tem conhecimento da lei. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a família e a mãe, que foi também denunciada, e o que a lei diz sobre isso, né? Que a família não tem que ter consentimento da família, não é que o consentimento da família significa que a lei não deve ser aplicada. Pois é justamente por ela não ter o cuidado com a filha que deveria ter, é que a mãe também foi condenada nas mesmas penas em que foi o autor do delito. Porque ela tinha o dever de cuidar, ela tutelava aquela criança. E, no entanto, ela consentiu com aquilo, o que para nós também é uma atitude abominável, e nós não podemos consentir. Muitas vezes, não posso afirmar que seja o caso, nós
não é raro encontrarmos aliciamento de menores induzidos até por pais, né? Infelizmente, é uma chaga social que existe, a gente não pode fechar os olhos para isso também, mas a lei exige da mãe o dever de cuidado, de zelar pela sua filha. Nesse caso, ela não tinha um direito personalíssimo, um direito à intimidade maior que a criança tem, ela não poderia jamais permitir que um ato dessa natureza fosse praticado. E o fato, como vocês diziam aqui antes de eu entrar, o fato de ter relações anteriores não legitima jamais, de hipótese alguma, a conduta da pessoa que foi condenada e agora em segunda instância absolvida, porque, na verdade, nós devemos buscar os outros culpados de transgredirem a lei para que a gente também possa processá-los. Isso não legitima a conduta de quem quer que seja. Pois é, mais de uma vez é citada essa condição de que ela não era mais virgem, que ela já tinha tido 4 relações com outros homens, ela sendo uma menor, isso aí também... primeiro, se isso tem alguma implicação jurídica, ela ter... ou se significa que ela é mais vítima ainda. E pelo que eu li, eles estão dizendo o contrário. Olha ela aí, já não era mais virgem. Com base em que eles estão falando isso, doutor Paulo? Aonde a lei diz que se a menina foi violentada antes dos 12 anos, 3, 4, 10 vezes, é um atenuante para o estuprador? Jamais. Isso, na verdade, nos impõe verificar o que se sucedeu na hipótese dos autos lá, e havendo a possibilidade de processar aqueles que também mantiveram relações com a criança, né? Porque se foi momento anterior, pode ter sido anterior aos 12 anos, o que vai só agravando ainda mais a situação. E do ponto de vista das medidas do Ministério Público, para a gente entender aqui, eu e o Otávio, doutor Paulo, como é que funciona, né? Porque foi uma decisão do colegiado, cabe recurso para um órgão especial, para o presidente do TJ, quais são as ferramentas que o MP tem para questionar essa decisão de 2 desembargadores? Pois é, agora nós vamos aviar os recursos necessários para levar o processo a uma terceira instância para que ela possa se pronunciar, no caso, o Superior Tribunal de Justiça. E também, se necessário, o Supremo Tribunal Federal. Agora, doutor Roberto, só me tira uma dúvida. O estuprador ele foi assistido pela Defensoria Pública? Sim, a assistência, quem fez a sua defesa foi a Defensoria Pública e quem recorreu da decisão condenatória foi a Defensoria Pública também. A gente faz aqui uma ressalva que é papel da Defensoria Pública defender quem não tem recurso financeiro, etc, etc. Mas quando o caso é teratológico, pode a Defensoria Pública abrir mão da defesa ou não? Otávio, essa sua pergunta é muito importante, porque aqui cabe muito bem distinguir. A Defensoria Pública, na sua essência, ela existe para isso, porque a todo cidadão, por pior bandido que a gente possa imaginar, a Constituição Federal lhe garante o direito de defesa, e alguém tem que patrociná-la no caso deste indivíduo, dessa pessoa não ter condições de custear um advogado. Então, para essa função, existe a Defensoria. Assim como o Ministério Público existe para defender as vítimas. No caso, no caso dessa criança que fora violentada. Ou seja, só para deixar bem claro, não haveria possibilidade da Defensoria abrir mão do caso? Não, ela estaria cumprindo o seu munus constitucional de fazer a defesa. Okay. Uma vez que o Estado remunera os defensores públicos, assim como o Ministério Público, os promotores, procuradores de justiça são remunerados para essa função da persecução penal, assim os defensores públicos também o são para a defesa. Doutor Paulo, só para a gente encerrar, o Ministério Público, não sei se vocês têm conhecimento de como é que está a situação dessa criança neste momento? Olha, nós, através dos nossos serviços próprios, assim como a Secretaria de Defesa Social do Estado, estamos tomando todos os cuidados com essa criança, porque o caso se tornou de repercussão nacional, obviamente com uma revitimização constante, em que, infelizmente, nós não temos como conter isso. O fato veio à tona, nós precisamos tomar providências, mas vamos cuidar para que haja um acompanhamento psicológico, para que haja um acompanhamento dessa criança, para que ela se salvaguarde, né? Naquilo que for possível, dentro da estrutura do Estado, nós vamos promover para que ela tenha os seus direitos resguardados.
No depoimento, a menor defende o abusador. E eu estava até discutindo com a Júlia aqui que o que é vínculo afetivo e o que é síndrome de Estocolmo, mesmo porque uma criança ali não tem muita, digamos assim, condições psicológicas, maturidade psicológica para entender a diferença do protetor, do abusador, enfim. E isso não deveria ser levado em conta? Tem um laudo psiquiátrico, num caso desse, para ajudar um psicólogo, um especialista em saúde mental, para explicar melhor ao juiz o que está acontecendo na cabeça daquela criança? Porque, pelo que eu entendi, como leigo, é que o depoimento dela é validado como um de adulto. Pois é, esses depoimentos têm que ser tomados de forma especial, acompanhado por psicólogo, para que a criança não seja induzida. Eu não posso dizer precisamente se nesse caso houve, mas hoje esse procedimento que envolve crimes dessa natureza contra crianças e contra adolescentes tem que passar por esse critério. Nas audiências são realizadas de forma especial, com a participação de especialistas para que haja uma espontaneidade daquilo que é dito. Se a criança vai depor e ela já está contaminada pelo meio daquilo que ela vem sofrendo, é natural que ela tenda para um lado. Nós sabemos muito bem como é fácil influenciar uma criança, gente. Uma criança nessa idade, Júlia e Otávio, é inimaginável pensarmos que ela não é suscetível de ser seduzida muito facilmente. É muito fácil você seduzir uma criança nessa idade. Todos nós sabemos, todos nós já fomos crianças, todos nós convivemos com crianças. Isso é da natureza. E somente uma questão muito, muito particular para relativizar isso que a lei impõe como violação da lei penal, né? A transgressão da lei penal, ela é presumida de imediato. Só uma coisa muito intransponível, como é o caso, como eu disse aqui para vocês, duas crianças que se envolvem e acaba acontecendo, a gente tem que entender o contexto, né? Não é o caso dos autos, por isso chamou tanta atenção do Brasil e hoje nós estamos debatendo isso aqui. Infelizmente, para nossa grande tristeza. Nossa grande tristeza, violentada por esse homem de 35 anos, pela família, segundo a acusação na primeira instância, e agora pelo Estado brasileiro por meio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 2 desembargadores, não vamos pegar o todo, vamos pegar a parte específica, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dr. Paulo de Tarso, Procurador-Geral de Justiça de Minas, muito obrigada pela sua participação aqui na Globo News. Muito obrigado a você, Júlia, muito obrigado, Otávio. Uma boa tarde.